Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da Enfrente, hoje falando sobre o processo de enfermagem. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre o processo de enfermagem. Mas antes disso, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar, sobre o processo de enfermagem, eu quero lembrar você que nós já temos aqui no canal um vídeo onde eu falo para você sobre a diferença entre a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, e o processo de enfermagem. Nós vimos lá que os termos, apesar de serem bastante utilizados aí como sinônimos, não são. Nós temos diferenças bastante peculiares em relação à sistematização e o processo de enfermagem, Nós vimos que a SAI, ela está relacionada à organização do trabalho, da enfermagem, e o processo de enfermagem, ele corresponde às etapas, dinâmicas de execução realmente da prática profissional de enfermagem, tá? Então nós vamos ver aqui quais são as etapas, quais são as fases do processo de enfermagem que representam essa prática profissional. Nós temos então, pessoal, lá de acordo com a resolução, do Conselho Federal, número 358 de 2009, que o processo de enfermagem, ele está organizado em 5 etapas, que são etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Muita atenção aqui porque as bancas adoram, fazer trocadilhos com esses termos, tá? Colocar ao contrário, falando que essas etapas são independentes, mas na verdade elas são interdependentes. Então cuidado com essas palavrinhas, com esse joguinho que as bancas gostam de fazer para realmente filtrar, o candidato mais preparado, tá? Então quais são aqui essas 5 etapas do processo de enfermagem? Nós vamos ter aqui primeiro o histórico de enfermagem, tá? O diagnóstico de enfermagem como a segunda etapa, a terceira etapa será o planejamento de enfermagem, a quarta etapa a implementação e a quinta etapa que é a avaliação de enfermagem. Didaticamente, a gente tem essas 5 etapas, sendo estudadas aqui de forma separada, a gente vê o que é cada uma delas, mas na prática profissional, a gente realmente vai ver que essas etapas, estão relacionadas uma com as outras, elas são dependentes uma das outras e são recorrentes. Então, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas didaticamente a gente estuda isso separado, beleza? Então, vamos entender o que acontece em cada uma dessas etapas do processo de enfermagem, tá? Nós temos aqui o histórico de enfermagem, que no caso é a primeira etapa aqui do processo. O histórico de enfermagem corresponde àquela primeira fase, o primeiro contato inicial que a gente faz com o paciente. É aquele momento em que a gente faz a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou coletividade humana e sobre as suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Então aqui nós temos, por exemplo, a consulta de enfermagem, a fase de coleta de dados, de anamnese, que é um termo mais utilizado no contexto médico, mas a gente pode aplicar aqui também, o exame físico, tá? Então a gente vai ter aqui a coleta de dados sobre aquele paciente e ver como que ele está respondendo àquela situação atual dele de saúde ou de doença, beleza? Feito isso, nós vamos partir então para a segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem, que é quando eu pego todos os dados que eu coletei na primeira etapa e faço aqui a interpretação e o agrupamento desses dados coletados na primeira etapa. Então, a gente vai juntar tudo que foi coletado aqui no histórico de enfermagem e vamos aqui, então, fazer uma interpretação desses dados para a gente chegar no diagnóstico de enfermagem, beleza? E aí, tendo definido, então, o diagnóstico de enfermagem, a gente vai para a terceira etapa, que é o planejamento de enfermagem. Aqui no planejamento, a gente vai determinar quais são os resultados que a gente espera alcançar para aquele paciente. E também nós vamos definir aqui quais ações ou intervenções de enfermagem serão realizadas. Então aqui a gente vai ter o que a gente chama de prescrição, tá? Prescrição
dos cuidados de enfermagem, prescrição dos cuidados de enfermagem, né? Quais são os cuidados que aquele paciente vai receber de acordo com o diagnóstico de enfermagem que foi ali previamente estabelecido na etapa anterior. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante, que dentro da categoria profissional de enfermagem, essas duas etapas aqui de diagnóstico de enfermagem e de planejamento de enfermagem são privativas do enfermeiro. Quem faz isso aqui é o enfermeiro. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem não faz diagnóstico de enfermagem nem planejamento de enfermagem, porque a prescrição, né, dos cuidados de enfermagem é o enfermeiro que vai fazer com base no diagnóstico de enfermagem que ele também definiu, tá? Essas são as únicas etapas em que o técnico de enfermagem, o auxiliar aqui, não participam da execução, beleza? E aí depois nós temos então a quarta etapa, que é a implementação, né? Porque na etapa anterior a gente planejou o cuidado, fez a prescrição, agora a gente vem para a implementação, que é a realização mesmo das ações ou intervenções que foram determinadas aqui na etapa de planejamento de enfermagem. Então é quando a gente coloca realmente essa prescrição aqui de cuidados em prática, né? Quando a gente vai implementar o cuidado. E aqui, obviamente, todos os profissionais de enfermagem participam, né? Inclusive o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. E a quinta e última etapa é a avaliação de enfermagem, que é aquele momento em que a gente vai determinar se todas aquelas ações ou intervenções de enfermagem, né, que foram realizadas aqui na etapa anterior, alcançaram o resultado esperado. Então nós vamos ver aqui se o paciente teve melhora, se teve alguma mudança, né, no quadro clínico dele. E nesse momento aqui a gente também vai verificar a necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. É um momento de revisão, é quando a gente vai olhar e ver se deu tudo certo, se as ações desempenhadas, né, se as intervenções realizadas realmente alcançaram o resultado, ou se a gente tem a necessidade de revisar alguma etapa desse processo. Pode ser que eu precise novamente fazer um exame físico, uma coleta de dados, porque de repente faltou algum dado importante para a gente realmente conseguir definir ali o que era melhor para aquele paciente. Então a avaliação de enfermagem é um momento de revisão de todo o processo de enfermagem, tá? Nós vamos ter também, dentro dessa resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que a execução do processo de enfermagem, ela deve inclusive ser registrada formalmente. Então a gente também vai registrar tudo isso no prontuário do paciente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar lá no prontuário, registrar, né, um resumo dos dados que foram coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença. Então, lá naquela primeira etapa do histórico de enfermagem, a gente fez a coleta de dados, fez a anamnese, né? A gente vai simplesmente registrar todos esses dados no prontuário do paciente. Inclusive, se você não assistiu ainda, a gente tem aula aqui no canal sobre a anotação de enfermagem, sobre registros de enfermagem, sobre evolução de enfermagem. Então, não deixe de assistir também essa videoaula anterior, que é muito importante para você, tá? Eu vou deixar para você em algum lugar aqui da tela o link para você clicar e conferir também essas aulas anteriores para você entender melhor essa questão de registrar, né, as ações de enfermagem. Também nós vamos ter aqui o registro do diagnóstico de enfermagem, né, que foi definido para aquele paciente em relação às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença. Então, o diagnóstico de enfermagem também será registrado aqui formalmente, tá? Também nós vamos ter aqui o registro das ações ou intervenções de enfermagem que foram realizadas frente àquele diagnóstico de enfermagem que foi identificado. Então, todas as ações, todos os cuidados, né, realizados aqui serão também registrados. E também nós vamos registrar os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas, né? Então, nós vamos anotar também se a gente conseguiu chegar ali onde a gente queria chegar com aquelas ações. Nós vimos até agora as 5 etapas do processo de enfermagem que estão de acordo com as principais referências e também com a resolução, né, do Conselho Federal número 358 de 2009. Mas nós temos também aqui as etapas, né, do processo de enfermagem segundo Wanda Horta. Lá no vídeo onde eu falo sobre a SAI, sobre o processo de enfermagem, eu falo para vocês um pouco sobre a Wanda Horta e o papel fundamental dela sobre a mudança de visão, né, da enfermagem a partir da definição que ela deu para o processo de enfermagem, tá? E nós vimos até agora que, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, nós temos 5 etapas para o processo de enfermagem. Mas para a Wanda Horta, o processo de enfermagem tem 6 etapas, que são um pouquinho diferentes, né, em relação a essas aqui da referência do COFEN, tá? Então nós vamos ver aqui também, porque isso também pode estar aí na sua prova, beleza?
Bom, pessoal, então de acordo com Wanda Horta, a Wanda Horta, ela definiu o processo de enfermagem e ela descreveu esse processo de enfermagem através de um caminho bem específico para ela e, segundo ela, esse processo deveria ser percorrido em 6 etapas. Então, para a Wanda Horta, a primeira etapa aqui é o histórico de enfermagem, que vai ser bem parecida aqui com o que a gente viu anteriormente. Aqui nesse histórico de enfermagem, né, segundo Wanda Horta, a gente vai ter um roteiro sistematizado para fazer esse levantamento de dados, que são dados aqui significativos, né, para o enfermeiro, e a gente vai coletar aqui os dados referentes àquele paciente, tornando possível aqui identificar quais são os seus problemas. Esses dados, então, serão analisados, né, e avaliados, e o que consequentemente vai nos levar aqui ao segundo passo, que é o diagnóstico de enfermagem. Até aqui está igual, né, ao que a gente viu anteriormente. Nessa etapa aqui de diagnóstico de enfermagem, segundo Wanda Horta, a gente vai ter aqui a identificação das necessidades desse paciente, né, que precisam de atendimento, e a gente vai ter também aqui a determinação por parte do enfermeiro do grau de dependência desse atendimento em relação à extensão, à natureza desse atendimento. E aí o diagnóstico, então, vai ser analisado e avaliado, e depois disso nós vamos, então, partir para o terceiro passo aqui, que seria o plano assistencial. Também bastante parecido com o que a gente tem no conceito anterior, o plano assistencial vai ser a determinação global da assistência de enfermagem que aquele paciente vai receber diante do diagnóstico que foi aqui estabelecido. Esse plano assistencial, segundo Wanda Horta, é sistematizado em termos do conceito, né, de assistir a enfermagem, de prestar um cuidado. Então a gente vai ter aqui encaminhamentos, a própria supervisão, fazendo a observação e o controle, a orientação, a ajuda e a execução desses cuidados, né, do fazer mesmo, tá? Então a gente vai ter aqui uma determinação do plano assistencial e depois disso, então, a gente vai para o próximo passo, que é o quarto, né, que será o plano de cuidados ou prescrição de enfermagem. Então aqui é que muda um pouco, né, em relação ao conceito anterior. Nessa quarta etapa aqui de plano de cuidados, a gente vai ter a implementação de fato do plano assistencial pelo roteiro ali diário que vai coordenar todas as ações da equipe de enfermagem na execução dos cuidados aqui adequados, né, para atender as necessidades básicas e específicas daquele paciente. O plano de cuidados, ele aqui é avaliado diariamente e a gente vai fornecendo, né, os dados necessários para a gente chegar no quinto passo, que é a evolução de enfermagem. Segundo Wanda Horta, a evolução de enfermagem aqui vai ser o relato diário de todas as mudanças sucessivas que ocorrem no paciente enquanto ele está ali sob a assistência, né, profissional de enfermagem, tá? Então, pela evolução, a gente vai conseguir avaliar aqui a resposta do paciente em relação à assistência de enfermagem que foi implementada. E aí, feito o estudo analítico e a avaliação dos passos anteriores, a gente vai completar esse hexágono com a fase de prognóstico, que vai ser a última, tá? Essa fase de prognóstico, segundo Wanda Horta, vai ser uma estimativa da capacidade do paciente em atender às suas necessidades básicas que foram alteradas depois da gente fazer a implementação do plano assistencial e também com base, né, nos dados fornecidos aqui pela evolução de enfermagem. Então é quando a gente consegue ver, estimar o quanto o paciente aqui consegue atender às suas próprias necessidades básicas com base em tudo aquilo que a gente conseguiu de resultados de avanço após a implementação das ações. Então, segundo Wanda Horta, são 6 passos, né, 6 etapas no processo de enfermagem e de acordo com o COFEM, são 5 etapas. Então, na hora de você responder uma pergunta, é muito importante você se atentar a qual referência que a banca está utilizando, se é Wanda Horta ou se é a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, tá bom? Nós temos também, em relação a tudo isso que a gente está falando, lá na Lei 7.498 de 1986, que é a lei do exercício profissional aqui de enfermagem, né? Essa lei também foi regulamentada pelo decreto número 94.406 de 87, tá? De acordo com essa lei, com esse decreto, ao enfermeiro incumbe a liderança na execução da avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados. De acordo, então, com essas leis, tá? Cabe ao enfermeiro privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. Então, como eu falei para vocês, é privativo do enfermeiro
o diagnóstico de enfermagem, ok? E também aqui a prescrição da assistência de enfermagem. Eu já falei isso para vocês, mas aqui a gente trouxe a lei para você realmente ver isso na prática. E nós temos também, pessoal, dentro dessa lei do exercício profissional e do decreto, que o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem participam, né, da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber sob a supervisão e orientação do enfermeiro, né? Então, o auxiliar e o técnico de enfermagem vai participar, né, da execução do processo de enfermagem dentro da sua competência técnica sob a supervisão e orientação do enfermeiro, beleza? Então agora você já sabe tudo sobre o processo de enfermagem e você está pronto para gabaritar qualquer questão sobre este tema. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.